Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, nesse sábado, dia 16 de maio de 2026. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos. É bem verdade que já vimos 10 partes dessa série de mensagens. A primeira parte vimos há 11 semanas atrás, que tem como tema o que são as obras da carne ou os bens satânicos. A segunda parte, que tem como tema como se dividem as obras da carne ou os bens satânicos. A terceira parte, que tem como tema o primeiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são os pecados que corrompem o corpo ou da área sexual. A quarta parte, que tem como tema o que é a prostituição ou as barbaridades sexuais. A primeira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A quinta parte, que tem como tema o que é a impureza sexual ou a imundícia sexual. A segunda obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sexta parte, que tem como tema o que é a lascívia ou a luxúria. A terceira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sétima parte, que tem como tema o segundo grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. A oitava parte, que tem como tema o que é idolatria ou paganismo. A quarta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A nona parte, que tem como tema o que é a feitiçaria ou a bruxaria. A quinta obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E a décima parte, que vimos a décima parte que vimos a semana retrasada, que é a introdução do terceiro grupo, tem como tema o terceiro grupo das obras da carne ou os bens satânicos, que são problemas de relacionamentos pessoais ou mau gênio e as suas peculiaridades. Hoje então vamos, da parte do Espírito de Deus, conhecer a 11ª parte, que seria a sexta obra da carne, e que no caso seria a primeira do terceiro grupo. Vou fazer a oração e na sequência o Espírito do Senhor Jesus irá administrar por intermédio do missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra e um privilégio estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. O Senhor tomou a boca do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo número 12, versículo número 1, quando ele declara o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O escritor da Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 10, versículo número 19, ele declara o seguinte: tende, pois, irmãos, intrepidez e ousadia ao entrar nos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que ele nos consagrou através do seu vestimento e pela sua carne. O Senhor tomou a boca do profeta Isaías, no seu livro, no capítulo número 66, versículo número 1 e 2, o Senhor declara, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós? Ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem eu olharei, senão para o contrito, para o abatido de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra? O Senhor tomou a boca do salmista, no Salmos capítulo número 93, versículo número 12, ele declara o seguinte: desde a antiguidade o teu trono está firme, tu és desde a eternidade. O Senhor tomou a boca do profeta Abacuque, no seu livro, no capítulo 2, versículo número 20, quando ele declara o seguinte: o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guarda o concerto, aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é o Deus que é Espírito, que habita
do espírito do homem, toma a direção dessa 11ª parte, que a minha matéria humana venha a ser reduzida a pó, que o meu espírito venha a ser iluminado, que só possa ministrar por intermédio de mim, que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 11ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos, que no caso seria a 6ª obra da carne, citada pelo apóstolo Paulo, e a primeira do terceiro grupo, está em 7 textos do cânon sagrado. Os 2 primeiros estão no livro da Antiga Aliança. O primeiro está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo número 37, versículo de número 8, diz o texto sagrado: Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. O segundo texto está no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 20. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 18, versículo de número 29, diz o texto sagrado aqui: Então Saul temeu ainda muito mais a Davi, e foi Saul todos os seus dias inimigo de Davi. O terceiro texto está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículo número 6, diz o texto sagrado aqui: Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O quarto texto está na mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 18, Paulo falando: Se for possível, vivem em paz com todos os homens. E o quinto texto está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, versículo número 20, diz o texto sagrado aqui: Idolatria, feitiçaria, inimizades. E o sexto texto, que é o penúltimo, está na carta de Tiago, capítulo número 4, versículo número 4, Tiago falando: Adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o sétimo texto, que é para essa 11ª parte, está na primeira epístola de João, capítulo número 4, versículo de número 20, diz o texto sagrado. A primeira epístola de João, capítulo número 4, versículo número 20, ele declara o seguinte: que se alguém disser eu amo a Deus, mas odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa 11ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos, a 11ª parte, ela tem como tema o que é inimizade. A sexta obra da carne, citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A semana retrasada vimos a 10ª parte, que é a introdução desse terceiro grupo, que tem como tema problemas de relacionamentos pessoais ou mau gênio e as suas peculiaridades. Vimos que esse terceiro grupo ele tem 8 obras da carne, que é o centro da mensagem, e hoje vamos ver então a sexta obra da carne, que é a primeira do terceiro grupo, que é inimizade. A palavra inimizade significa estar em conflito ou em oposição com alguém ou com uma pessoa, ao ponto de lutar com aquela pessoa, perseguir aquela pessoa, fazendo com que aquela pessoa venha a se tornar a sua inimiga. A inimizade, a origem da inimizade, ela se dá no conflito que houve entre Satanás, entre Lúcifer e Deus, quando Lúcifer ele tentou usurpar a glória de Deus em pensamentos. E Deus ele então expulsa do céu, e
e ele cai na terra, e ele então se coloca como um opositor. Haja visto que eu fui pesquisar, a palavra Satanás, ela significa adversário ou inimigo, o que significa dizer que Satanás ele não é amigo de ninguém, ele odeia Deus, ele se levanta, ele odeia Deus, ele odeia tudo ele odeia tudo que se levanta em nome de Deus, inclusive ele odeia o ser humano, uma vez que no livro de Gênesis capítulo número 1, versículo 27, diz o sagrado que Deus falando, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você vê que Satanás ele odeia o homem por ser imagem e semelhança de Deus, uma vez que Deus ele criou o ser humano que é para substituir Satanás. E Satanás ele então assim, ele consegue a princípio instalar esse bem satânico que é a inimizade. Isso começa exatamente no Éden, quando ele leva o primeiro casal a desobedecer a Deus. E a inimizade tem sido um bem satânico que tem se espalhado, que tem se expandido ao longo da história. Já visto que quando o primeiro casal ele desobedeceu, no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus ele dá uma ordem, de que porém inimizade, falando com Satanás, entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Você vê que então a guerra ela foi declarada. Desde então Satanás ele tem a sua obra tríplice, citada no Evangelho de João capítulo 10, versículo 10, por próprio Cristo, que é roubar, matar e destruir. E durante a história, Satanás ele tem levado o ser humano a ter a inimizade como bem satânico e como também um estilo de vida. E as pessoas hoje, no mundo de hoje, você vê que é difícil hoje você viver bem com as pessoas. Tem que ter sempre no meio ambiente, no local onde você se encontra, na tua família ou no contexto onde você se encontra, na tua escola, no teu trabalho, alguém que não vai gostar de você, alguém que não vai encontrar, alguém que não vai com a tua cara, que não vai aceitar a tua maneira de ser, a tua maneira de pensar, a tua maneira de se comportar. E a inimizade ela tem se expandido no mundo inteiro. Eu já vejo que isso começa em Gênesis capítulo 4, quando Deus ele pede uma oferta que é para Caim e Abel, que eram os filhos do primeiro casal. Deus ele se agrada de Abel e da sua oferta, porque Abel ele fez exatamente aquilo que Deus ele queria, que era oferecer as primícias. E Abel ele tem o seu impulso voltado para Deus. Já Caim ele pega os frutos do campo, e Deus ele não se agradou de Caim nem tampouco da sua oferta, porque Caim ele deu o resto, e a oferta de Abel tinha sangue. E sabendo que Deus é um Deus que ama o sacrifício, Deus se agradou de Abel. E Abel ele como era pastor de ovelhas, ele pegou a ovelha mais bonita, a ovelha mais bela, a ovelha mais preciosa, e ele ofereceu a Deus. Deus se agradou de Abel e de seu Caim. E aí a inimizade ela entra em vigor. Por quê? Porque Caim ele passou a odiar o seu irmão Abel, ao ponto que a inimizade levou Caim a estar em oposição contra o seu irmão Abel por causa do elogio e da aceitação da oferta de Abel. Isso levou Caim a matar o seu irmão. Para você ver o que a inimizade ela é capaz de fazer. No livro de Gênesis, capítulo número 37, versículo número 8, temos algo interessante. José, que era filho de Jacó, juntamente com Raquel, que era a mulher amada de Jacó, ele tem um sonho. Ele tem um sonho que foi o próprio Deus que coloca dentro do coração de José, porque ele sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, ou seja, o pai, a mãe, juntamente com os seus irmãos. E ele tem mais um sonho que ele, juntamente com os irmãos, estavam no campo, e o lírio dele se levanta, se destaca mais do que o lírio dos irmãos. Eles eram 12 irmãos,
e os 11 se curvavam diante de José. E no versículo número 7 de Gênesis capítulo número 38, tem algo interessante da origem, do que é inimizade, o que é que provoca a inimizade. Diz o texto sagrado que os seus irmãos falando para José, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. Diz o texto sagrado que com isso o odiaram por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Aqui tem duas coisas que causam inimizade, ou que têm sido origem de inimizades. Você vê, o texto fala de sonhos e palavras. Esses são dos grandes motivos que causam a inimizade. Por quê? Porque as pessoas, elas, quando olham uma para a outra, o que leva a causar inimizade são os sonhos e são as palavras. Martin Luther King, que foi um revolucionário dos Estados Unidos da América nos anos 70, 60, ele declara algo interessante, que é uma frase célebre que mudou a história da história dos Estados Unidos. Ele declara o seguinte, que para criar inimigos basta simplesmente falar o que se pensa. E aqui está exatamente um dos motivos da inimizade, dessa obra da carne. Quando você começa a se destacar, quando você tem um pensamento diferente da maioria, as pessoas, elas vão te odiar, as pessoas, elas vão te criticar. Ou se você é uma pessoa que o teu comportamento é diferente dos demais, as pessoas não vão ir com a tua cara, as pessoas, elas vão te odiar. Por quê? Porque a diferença, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, incomoda e machuca muita gente. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela vai olhar para a pessoa que conseguiu sucesso, ela vai ver que aquela pessoa conseguiu sucesso, ou aquela pessoa que está a atingir níveis absurdos, tem virtudes que ela não tem. E em vez da pessoa buscar em Deus, ou se destacar, ou procurar trabalhar nas suas qualidades, assim nos seus defeitos, que é para ser uma pessoa melhor, a pessoa, ela prefere ter aquela pessoa que tem sucesso como inimiga. Meu amigo, minha amiga, só se atira pedra em árvore que dá frutos. Você vê que só se critica, só se atira pedra, só se persegue quem dá fruto. Quem não dá fruto não é perseguido, não é caluniado, não é criticado. E você vê que quando a pessoa, ela tem sonhos e ela tem visões, porque algo que me chama a atenção, isso até me faz dar gargalhada aqui. Sonhos e visões são linguagens que Deus, ele usa, que é para falar com aqueles que ele ama. E você vê que Deus, ele estava a falar com José, mas só que o seu pai não entendeu, os seus irmãos não entenderam, e como por eles não entenderem que Deus, ele estava a falar com José que ele iria ser governador, que no futuro ele poderia tirar eles da miséria, salvar eles e sustentar eles todos, os seus irmãos lhe tiveram como um adversário. Primeiro porque José era o caçula, Benjamim ainda não tinha nascido, e os seus irmãos eram maior do que, é sempre assim. As pessoas pensam, não, eu sou o irmão mais velho, eu nasci primeiro, então eu é que tenho que ser maior do que todos, eu é que tenho que ter o que os outros não têm. Só que, meu amigo, minha amiga, Deus, ele não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, Deus, ele olha para o coração. Deus, ele olha para o coração das pessoas. Você pode ser o mais velho da família ou o menor da família, assim. Você não tem interesse em servir a Deus, o Espírito vai pular você. Então, você vê que os sonhos de José fez os irmãos deles terem como adversário os sonhos que foram implantados por Deus, porque esse é um dos motivos que gera inimizade. São os sonhos e são as palavras. Se você não quer ter inimigos além do normal, fale menos do que você pensa. Porque quando você fala, as palavras que são da sua boca são espírito. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Por isso que Tiago, ele usa esse termo na sua epístola, no capítulo versículo 27, que se alguém se julga ser religioso, mas não consegue refrear sua língua, engana-se a si mesmo. Há poder das palavras que saem da sua boca. E a inimizade, uma das coisas que causa inimizade, para além de sonhos, de
e você tem visões e sonhos diferentes da maioria, é o que você vai falar, vai criar ira, principalmente que nós vivemos num mundo que, se você não sabe, olha, o teu inimigo não é o fulano, não é o cicrano, não é o Betano, não é a fulana, não é o teu irmão, não é o teu pai, não é o teu colega de serviço que te ataca ou que tenta te desestabilizar. O teu maior inimigo é Satanás, que Satanás significa adversário inimigo. Satanás, ele usa as pessoas que é para tentar te desestabilizar ou que é para tentar te perseguir. E se você não conseguir entender isso, meu amigo, minha amiga, então você não vai conseguir entender a origem da inimizade. A origem da inimizade é Satanás. Existem alguns tipos de inimizades. Tem a inimizade criada por Satanás, essa que Deus ele odeia. E tem a inimizade criada entre nações, se você não sabe. Tem a inimizade contra a carne, que é a amizade, que é a inimizade. Porque existem algumas inimizades que Deus aprova, que é a inimizade contra o pecado, a inimizade contra a carne, a inimizade contra Satanás. Esse tipo de inimizade, Deus ele aprova. Mas a inimizade que Deus ele não aprova é contra o teu semelhante, é contra o sucesso do teu semelhante. Em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 18, versículo número 29, tem algo interessante que Davi ele destruiu o gigante Golias. E aconteceu que quando Davi ele tinha destruído o gigante Golias, você vê que as mulheres elas saíram cantando, porque Davi estava com Saul, e Saul eles estavam celebrando na cidade. As mulheres elas cantavam dizendo o seguinte, que Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Quando Saul ele ouviu essa canção, ele falou, peraí, para Davi elas deram 1000, para mim elas deram 1000, para Davi eles deram 10 milhares. Então Saul, no seu entendimento, ele entendeu que Davi ele poderia lhe substituir como rei. E no versículo 29 que diz que e temeu ainda muito mais a Saul por isso, e foi Saul todos os dias inimigos de Davi. Você vê que o que levou o rei Saul a ter inveja de Davi é o sucesso. Ele viu o poder de Deus a se manifestar na vida de Davi. Isso levou o rei Saul a ter Davi como adversário, porque ele viu que, peraí, essa aqui um dia vai me substituir. Então, que é para ele não me substituir, eu vou lhe eliminar. Se nós pegar a história mundial, a maior parte dos homens que passaram nessa história, que queriam ser revolucionários, mudar o rumo da sua nação, eles foram eliminados. Eles foram eliminados da história. Olha, eu falei de Martin Luther King. Martin Luther King, ele lutou que é para a revolução do racismo contra os negros dos Estados Unidos. Ele criou essa frase célebre que diz que quem é para criar inimigos basta simplesmente falar o que se pensa. Ele foi eliminado, mas ele entrou na história dos Estados Unidos, como também se nós pegar cada nação, existe alguém que é revolucionário que tentou mudar a história da sua nação, e ele foi eliminado. Por quê? Porque é Satanás. Satanás ele não quer que as pessoas elas façam revolução ou mudem a história, criando bem, criando um bom ambiente. Ele quer sempre que as pessoas elas vivam em inimizade. E a inimizade ela é algo tão poderoso, porque você vê que atingiu o mundo espiritual e ela atingiu o mundo social e pessoal. O que tem levado dentro de uma casa, o que tem levado famílias, irmãos, irmãs a se odiarem, a detestarem, a terem ciúme, a terem inveja do seu membro de família, é Satanás. Satanás que tem levado as pessoas a terem inimizade. E a inimizade é um bem satânico, é uma obra da carne, que as pessoas elas adaptaram como estilo de vida. As pessoas elas preferem
ter a inimizade como estilo de vida, do que viver em paz com as pessoas, porque na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 20, Paulo vai falar que idolatria, feitiçaria, inimizade. E em Romanos capítulo 8, versículo número em Romanos capítulo 12, versículo número 18, ele fala o seguinte, que se for possível, viva em paz com todos os homens. Olha, uma das coisas mais difíceis é viver em paz com as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas elas estão em conflito consigo mesmas, porque as pessoas elas estão frustradas, elas não conseguem se realizar, elas não conseguem os seus objetivos. E elas, quando vejam que tem alguém que conseguiu aquilo que ela se frustrou, aquilo que ela não conseguiu alcançar na vida, ela tem aquela pessoa como seu adversário, ela tem aquela pessoa como seu inimigo. Mas o que as pessoas elas não sabem é que a inimizade é um bem satânico que os espíritos malignos eles ensinaram para os homens viverem. Satanás ele quer que você viva a inimizade. E outra coisa que leva à inimizade que Satanás ele quer é que as pessoas elas sejam inimigas do Evangelho de Cristo. Porque você vê que na carta de Tiago, capítulo 4, versículo número 4, ele declara o seguinte: adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga contra Deus, porque qualquer que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. As pessoas, elas não estão conseguindo se converter ou não querem se converter porque elas amaram o mundo. Aqui o mundo é sistema dirigido e governado por Satanás, o sistema que está debaixo do pecado, inclusive das obras da carne, e uma delas é a inimizade. Satanás ele quer que as pessoas elas não tenham prazer nas coisas de Deus, mas elas têm a carne, que é a natureza pecaminosa, como um estilo de vida. Existem algumas inimizades que Deus ele quer que os filhos de Deus eles tenham como estilo de vida, se eles querem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo número 7, pode declarar o seguinte, que porque a inclinação da carne é inimiga contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Se você quer ser amigo de Deus, você tem que ser inimigo da carne, da tua natureza pecaminosa, das obras da carne. Você quer ser amigo de Deus, então você tem que ser inimigo da inimizade contra as pessoas. Você tem que ser inimigo do pecado, você tem que ser inimigo da carne, você tem que ser inimigo de tudo aquilo que não presta. Porque o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo número 20, ele declara o seguinte, que se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Como pode alguém que odeia o seu irmão e ama a Deus? Se você odeia, ou você tem uma pessoa, seja ele membro da tua família, seja ele teu colega de serviço, seja ele teu vizinho, seja alguém próximo que está perto ou distante, se você vê aquela pessoa como tua inimiga, então você não ama a Deus. Você não tem que odiar aquela pessoa, você tem que odiar o mal que está a incitar aquela pessoa que é para te ferir, que é para te magoar com palavras ou brincar com a tua cara. Você tem que orar a Deus para Deus repreender o mal que usa as pessoas, que é para tentar te tirar a paz. Você vê que Cristo, ele falou que no Evangelho de João capítulo 15, versículo 18, olha, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odeou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai da palavra que eu lhe disse, que não há um servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram a vós. Se guardar a minha palavra, guardarão a vós. Tudo isso eles me farão por causa do meu nome. Satanás, ele odeia a Deus, ele odeia o nome de Cristo, ele odeia os cristãos, ele odeia o bem, ele odeia tudo que é correto, ele odeia tudo que é certo. Por isso que você vê que quando tem alguém fazer o bem, ou querer mudar o rumo de uma nação, ou querer viver em paz, ou querer fazer algo correto,
essa pessoa sempre limitado, tem levado guerra entre nações, desentendimento, falta de respeito, inimizade. É Satanás que tem manipulado a mente, o coração das pessoas, que é para se odiar umas das outras, porque ele tem cegado o entendimento das pessoas e levado as pessoas a viver como inimigas umas das outras. Espero que essa 11ª parte nos ajude a refletir, e principalmente essa sexta obra da carne, que é a inimizade, nos ajuda a refletir se a gente se a gente tem esse bem satânico como um estilo de vida ou não, se a gente temos que pedir que é para Deus nos libertar. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo Senhor ministrar por intermédio de mim. Que o Senhor possa convencer essa pessoa, libertar ela da inimizade, entender que ela não tem que ser inimiga de ninguém, ela tem que amar as pessoas, mas sim odiar a carne, odiar Satanás, odiar os demônios, odiar o sistema maligno e viver em paz com todos. Eu quero lhe peço esse coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que lhe diga como Senhor, glória a Deus, amém, graças a Deus. Arranque tudo que é entendimento. Desejo estar com você na 12ª parte dessa série de mensagens, que seria a segunda obra da carne, de caráter pessoal, que os espíritos malignos têm ensinado para as pessoas praticarem depois da inimizade. Um forte abraço, tenha um bom final de semana. Até a próxima, tchau.